Olá pessoal, nessa questão nós vamos trabalhar com sequências numéricas e o padrão de reconhecimento de regularidades. Vamos lá? O prefeito da cidade de Setópolis mandou construir um monumento composto por 2015 setas interligadas como mostra o esquema a seguir. Então você observa aqui, vamos fazer o seguinte, construção das setas, não é? Uma primeira seta que vai para cima, uma segunda seta inclinada subindo à direita, terceira seta horizontal, e aí ele vai construindo. Perceba que há aqui uma repetição do padrão, né? A partir da sexta seta, como a gente pode observar, vai repetindo o padrão. Qual a orientação da última seta colocada no monumento? Muito bem. Então nós temos o seguinte, vamos numerar aqui, nós temos a primeira seta, a segunda seta, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta seta. Muito bem. Perceba que a partir daqui, as direções e sentidos de todas as setas começam a se repetir. Podemos dizer que essa sétima seta tem a mesma direção e sentido da primeira. A oitava seta, a mesma direção e sentido da segunda. Então podemos numerar todas da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de novo. Ou seja, é um padrão de repetição de comprimento 6. O que nós temos que fazer é o seguinte, uma vez que nós sabemos que são 2015 setas, quantas vezes esse padrão de comprimento 6 cabe dentro de uma sequência de 2015 setas? Ora, basta, para isso, dividirmos 2015 por 6. Vamos aqui então efetuar a divisão de 2015 por 6. 3 vezes 6 é 18. Vai restar 2, 21 a gente pode colocar 3 de novo, vai dar 18, vai restar 3, 35 que a gente pode colocar 5, 5 vezes 6, 30, e aí vai restar 5. Ou seja, o que isso significa? Que esse padrão de comprimento 6, ele se repete 335 vezes, e que depois disso são colocadas mais 5 setas. Então, 2015 setas são 335 sequências de comprimento 6, adicionada mais 5 setas. Ora, a quinta seta é uma seta de direção vertical com sentido de cima para baixo. Portanto, a resposta dessa questão é a letra E. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com sequências numéricas. Especificamente, vamos trabalhar com a progressão aritmética, uma questão que vai tratar de termo geral, também de soma de uma progressão aritmética. Vamos a ela, então? Aloysio pegou vários grãos de feijão e começou a separar em lotes da seguinte forma. Primeiro lote, 1 grão. Segundo lote, 2 grãos. Terceiro lote, 3 grãos. Quarto lote, 4 grãos. Quinto lote, 5 grãos. E assim sucessivamente. Ele seguiu o processo até obter um total de 125.250 grãos. Quantos lotes ele separou? Então, pessoal, nessa questão, nós vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de termo geral e de soma dos termos de uma progressão. Vamos voltar aqui à questão. Reparem que o primeiro lote é de 1 grão, o segundo lote é de 2 grãos, o terceiro lote de 3 e assim por diante. Isso nos permite concluir que um enésimo lote, por exemplo, ele vai ter N grãos. Há uma coincidência numérica entre o número de grãos e o número do lote. Ora, para que ele possa obter 125.250 grãos, isso é a soma dos grãos de todos os lotes. Ou seja, nós vamos ter o seguinte, a quantidade de grãos do primeiro lote, que é 1, mais a quantidade de grãos do segundo lote, que é 2, mais a quantidade de grãos do terceiro lote, que é 3, e assim por diante, até a quantidade de grãos do último lote, que é N, essa soma deve totalizar 125.250 grãos de acordo com o texto. Mas isso daqui, conforme a gente já percebeu, é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Ora, vamos lembrar aqui que a soma dos termos de uma progressão aritmética
pode ser obtida da seguinte maneira. Você pega o primeiro termo da sequência, adiciona o último termo da sequência, multiplica por quantos termos tem a sua sequência e o resultado você divide por 2. Dessa maneira, a soma dos termos dessa sequência nós já conhecemos, tem que dar 125.250. Então vamos escrever aqui, 125.250. O primeiro termo dessa sequência é 1. O último termo dessa sequência é n. E é uma sequência que tem exatamente n termos. Então vamos aqui só completar a divisão por 2. Portanto, nós temos que resolver essa equação que aparece aqui, que é na verdade uma equação do segundo grau. Vamos então aqui multiplicar os termos inicialmente, fazendo a proporção, multiplicando aqui de forma cruzada o produto dos meios pelos extremos. 2 vezes 125.250 tem que ser igual a 1 vezes n e n vezes n, n ao quadrado. Portanto, nós temos que n ao quadrado mais n vai ser igual a 2 vezes 125.250, ou seja, 250.500. É o resultado da multiplicação de 2 por 125.250. Ou seja, nós vamos aqui concluir essa equação do segundo grau, n ao quadrado mais n, menos 250.500 igual a zero. Temos que resolver essa equação do segundo grau. Para resolver essa equação, você pode usar a fórmula de Bhaskara, mas também pode usar aquela propriedade da soma das raízes e do produto das raízes. Em uma equação do segundo grau, a soma das raízes é menos b sobre a. Ora, aqui o b é menos 1, então fica b é 1, né? Então fica menos 1 sobre o a, que é 1. E o produto das raízes é c sobre a. Ora, o c aqui é menos 250.500 dividido pelo a, que é 1. Então, a multiplicação das raízes é menos 250.500. Ou seja, nós estamos buscando dois números, cujo módulo é bem parecido um do outro, né, já que a soma é menos 1, e a multiplicação é menos 250.500. Esses números são exatamente 500 e menos 501. Por quê? Quando você soma 500 a menos 1.501, você obtém menos 1. E quando você multiplica 500 por menos 501, você obtém menos 250.500. Como não é possível que a quantidade de lotes seja um número negativo, nós vamos dispensar a raiz negativa, que é menos 501. E vamos ficar então com a raiz positiva, que é 500. Essa mesma solução você poderia encontrar se utilizasse a fórmula de Bhaskara. Portanto, concluímos que há 500 lotes, que é a alternativa que nós encontramos na letra B. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão é a letra B. Então, a próxima questão, ela vai tratar de razão e proporção entre duas grandezas. Vejamos então a questão. Brasil, o país dos 100 milhões de raios. No ranking dos relâmpagos, o Brasil é campeão mundial e os nossos ainda são de carga positiva, os mais perigosos. Dos 3,15 bilhões de raios que golpeiam a Terra e seus habitantes durante um ano, 100 milhões deles vêm desabar em terras brasileiras. Qual a razão entre o número de raios que caem no Brasil e o número de raios que caem na Terra? Muito bem, pessoal. Essa questão trata de razão e proporção entre as duas grandezas, que são as quantidades de raios que caem no Brasil e a quantidade de raio que cai na Terra de uma maneira geral. O texto nos informa o seguinte: 100 milhões de raios caem no Brasil. Então, a razão que ele vai pedir é uma razão entre o que cai no Brasil e o que cai no mundo. Uma razão em matemática, como a gente sabe, é um quociente entre os valores das duas grandezas. Então, no Brasil caem 100 milhões de raios. Vamos escrever aqui que são 100 milhões. Enquanto que no mundo caem 3,15 bilhões de raios. Vamos escrever 3,15 bilhões de raios. Bom, mas aqui nós temos que simplificar essa expressão. Então, vamos ver como é que a gente escreve milhões e bilhões. Lembrando que quando você tem um seguido de 3 zeros,
que é a mesma coisa que 10 elevado à terceira, isso aqui nós chamamos de 1000. Quando você tem 1 seguido de 6 zeros, que a gente costuma escrever como 10 elevado a 6, aí aqui nós temos 1 milhão. Quando você tem 1 seguido de 9 zeros, que a gente também simboliza por 10 elevado a 9, aí nós temos o bilhão. Então, a razão entre a quantidade de raios no Brasil e a quantidade de raios no mundo, que é o que o exercício nos pede, é 100 milhões para 3,15 bilhões. Vamos escrever isso utilizando a notação de milhão como 10 à sexta e de bilhão como 10 à nona. Então, 100 milhões, 100 vezes 10 elevado a 6. 3,15 bilhões, 3,15 vezes 10 elevado a 9. A gente pode ainda simplificar usando as propriedades da potenciação. Esses dois zeros que tem no 100, a gente pode acrescentar o expoente do 10 à sexta. Então, ficaria 10 elevado a 6 mais 2, que é os dois zeros. Enquanto que a gente pode, para simplificar, tirar dois zeros do 10 elevado a 9, né? Uma potência de 100, para poder mover essa vírgula do 3,15 para a direita. Então, ficaria 315, ou seja, de 3,15 para 315, nós multiplicamos por 100. E para corrigir isso, a gente diminui o 10 elevado a 9, o expoente do 9 para 7, dividindo por 100 para equilibrar. Portanto, nós temos aqui 10 elevado a 8, dividido por 315 vezes 10 elevado a 7. Mais uma vez, nós podemos simplificar as potências de 10 usando as propriedades da potenciação. O expoente 8 e o expoente 7, eles vão subtrair, vai ficar 10 elevado a 8 menos 7, dividido por 315. Ora, como 8 menos 7 é 1, você tem 10 elevado a 1, ou o próprio 10. E aí a gente pode simplificar por 5 o numerador e o denominador, e nós vamos obter 2 para 63. O que isso significa? Significa que para cada 63 raios que desabam na Terra, 2 deles aparecem no Brasil. E, portanto, a resposta dessa questão, item B. Na próxima questão, nós vamos trabalhar um pouquinho com geometria espacial, verificar o volume de um cone circular reto e relacionar isso com razão e proporção entre grandezas. Vamos à questão? Um recipiente com a forma de um cone circular reto, de eixo vertical, recebe água na razão constante de 1 cm³ por segundo. A altura do cone mede 24 cm e o raio de sua base 3 cm. Conforme ilustra a imagem, a altura h do nível da água no recipiente varia em função do tempo t em que a torneira fica aberta. A medida de h corresponde à distância entre o vértice do cone e a superfície livre do líquido. Admitindo π aproximadamente igual a 3, a equação que relaciona a altura h em centímetros e o tempo t em segundos é representada por... Vejamos aqui, então, os dados da questão. Nós temos um recipiente com o formato de um cone circular reto. A altura dele, a altura do nível da água, né, vai aumentando à medida que o tempo passa. E o raio da base superior, né, aqui no caso desse cone, é 3 centímetros. Informação do exercício. Muito bem. Nós temos o seguinte, o volume de água em função do tempo, né, o volume de água que fica nesse recipiente depende do tempo. Nós temos uma torneira que fornece água numa razão constante de 1 cm³ por segundo. Ou seja, se passar 1 segundo é 1 cm³, 2 segundos são 2 cm³, então quando passarem t segundos, nós vamos ter t vezes 1 cm³, ou seja, t cm³ de água é o volume de água que vai ficar no recipiente no tempo t. Porque cada segundo que passa enche 1 cm³. Mas como que a gente obtém o volume de um cone circular reto? Vamos recordar aqui. O volume de um cone circular reto, a fórmula é π vezes o raio da base elevado ao quadrado, vezes a altura desse cone, dividido por 3. Então, nós temos que relacionar aqui o raio que nós vamos encontrar no tempo t. Vamos verificar da seguinte maneira.
o raio aqui maior vamos chamar de 3, e num tempo t qualquer, que nós temos uma altura, um raio com a letra minúscula r. Repare que quando você faz isso, aparece aqui um triângulo retângulo, em que a gente pode usar razão e proporção. A altura total desse cone é de 24 centímetros, então a gente pode empregar aqui uma semelhança de triângulos. O R do triângulo menor está para o R, que é a base do triângulo maior, então Rzinho está para Rzão, da mesma maneira que essa altura menor, Hzinho, está para essa altura maior, que é 24. Ora, então nós temos o seguinte, esse raio maior nós sabemos que é 3, né? Então R dividido para 3 é igual a H dividido para 24, e portanto a gente conclui que o raio vai ser 3 vezes H dividido para 24, ou seja, podemos dizer também que esse R então é H dividido por 8. Ora, mas então vamos voltar para a fórmula do volume do cone, e aí vamos ver o que a gente consegue obter a partir daí. Nós já sabemos que o volume desse cone equivale ao tempo que está passando, né? Numericamente igual ao tempo. Então, como o π ele pediu para a gente aproximar igual a 3, nós temos que o volume vai ser T igual a R ao quadrado vezes H. Mas nós acabamos de obter que o valor do raio é igual a H dividido por 8. Então, vamos substituir. No lugar do raio, vamos colocar H dividido por 8. Vai ficar o quadrado vezes H. E, portanto, nós vamos ter que T é igual a H ao quadrado vezes H é H ao cubo, 8 ao quadrado é 64. Ou seja, H ao cubo é 64 vezes o T. Portanto, H vai ser a raiz cúbica de 64t. A raiz cúbica de 64 é 4. E o t a gente não consegue extrair da raiz cúbica. Então, o H fica sendo 4 vezes a raiz cúbica de t, que é o que a gente conta na letra A. Na próxima questão, nós vamos tratar de semelhança entre triângulos. Vamos a uma aplicação bem interessante? Após um tremor de terra, 2 muros paralelos em uma rua de uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Os moradores se reuniram e decidiram escorar os muros utilizando 2 barras metálicas, como mostra a figura a seguir. Sabendo que os muros têm alturas de 6 metros e 4 metros, respectivamente, a que altura H do nível do chão as 2 barras se interceptam? Despreze a espessura das barras. Muito bem, então vamos voltar aqui à imagem, vamos marcar aqui alguns pontos para termos como referência, vamos sinalizar isso aqui como ponto A, vamos sinalizar aqui o pé dessa perpendicular como ponto H, marcar aqui um ângulo de 90 graus. Esse outro ponto vamos sinalizar pela letra B, vamos chamar esse ponto aqui de C, vamos representar o encontro aqui pela letra D, e esse ponto final aqui vamos representar pela letra E. Bom, eu quero que vocês reparem no seguinte, observando o triângulo de vértices AHD. Esse triângulo aqui tem esse ângulo reto, vamos chamar esse ângulo DAH pela letra alfa. Então, repare que esse triângulo, o triângulo AHD, ele é semelhante ao triângulo ABE. Reparem aqui o seguinte, ó, triângulo AHD, ele é semelhante ao triângulo ABE. Não é? Nós temos esse lado DH, que é paralelo a esse lado BE. Nós temos outro ângulo em comum, que é o ângulo alfa e o ângulo de 90 graus. Portanto, eles são semelhantes sim. E aí, vamos chamar a medida de A até H, vamos representar pela letra M, e a medida de H até B, vamos representar pela letra N. Nós podemos escrever a seguinte razão e proporção entre os lados. O lado DH está para o lado BE, da mesma forma que o lado AH está para o lado AB. Então, essa é uma proporção que a gente estabeleceu a partir da semelhança entre os triângulos AHD e ABE. Ora, como nós estamos chamando a medida de DH pela letra H, então fica H sobre BE, BE vale 4, é igual a H, que é M, para AB, que é M mais N. Vamos guardar esse resultado aqui. Também eu quero que vocês notem que o triângulo de vértices B, D e H, ele é semelhante ao triângulo de vértices BCA. Também observem que se a gente representar esse ângulo aqui pela letra θ, os dois triângulos BHD
e BAC possuem o mesmo ângulo, que é o ângulo θ. Portanto, vamos escrever o seguinte: triângulo BHD semelhante ao triângulo BCA. Portanto, o lado DH está para o lado AC, da mesma maneira que o lado BH está para o lado AB. Então, veja, DH a gente representa pelo H, o AC vale 6, BH é N e AB é M mais N. Então, nós temos essa outra relação aqui. Vamos escrever as duas relações que nós encontramos. A primeira relação foi que H sobre 4 é igual a M sobre M mais N. E a segunda relação foi que H sobre 6 é igual a N sobre M mais N. Repare que se você soma as duas relações, você vai ter H sobre 4 mais H sobre 6. O segundo membro tem o mesmo denominador, que é M mais N. Então, basta você somar os numeradores, que dá M mais N também. Ou seja, H sobre 4 mais H sobre 6 é M mais N sobre M mais N. Só que aqui você tem uma fração em que o denominador e o numerador são exatamente iguais. Portanto, ela vale 1. E aí você tira o MMC de 4 e 6, que é 12. 12 por 4 é 3, 12 por 6 é 2. E a gente consegue concluir que 5H vai ser igual a 12 e que, portanto, H é 12 dividido por 5, ou seja, 2,4, que é o que a gente encontra na letra C.